pessoal, aqui é Alexandre Aguilar falando e Gabriel Cruz. A gente quer agradecer todo mundo que está ouvindo a gente aí, participando do nosso primeiro podcast. Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior paulista. E agora a gente está com um super convidado aqui, nosso primeiro convidado, estreando ele, Caio Monteiro. Uma salva de palmas. Aê! Que honra, gente. Obrigado pelo convite. Ele que trabalha com marketing digital desde que marketing digital é chamado de marketing analógico. Cidadão honorário de Araguari, a cidade da inovação e hoje na frente da WHF. Caio, eu queria começar falando sobre Araguari. Uma dúvida que eu tenho realmente é como uma cidade tão pequena consegue formar tantas pessoas dentro do digital e tanta inovação vem de uma cidade do interior de Minas. Cara, é uma pergunta muito boa, né? Recentemente, inclusive, isso virou matéria aí no canal Futura, apresentado pelo meu conterrâneo, Ronaldo Lemos. Que massa. E ele trouxe, né, alguns pilares ali que justificam o fato de Araguari ser praticamente o Vale do Silício brasileiro, né? Ele fala muito sobre a estrutura, né, que Araguari ofereceu para uma certa geração e por ter saído na frente, né? Um fato curioso é que Araguari foi a primeira cidade a receber TV fechada no Brasil, né? E uma das primeiras, se não a primeira também. Como assim, tipo TV a cabo? TV a cabo, exato. Que então, louco. ela foi um protótipo, né, da Algar. A Algar é uma das 5 maiores operadoras aí de telefonia e televisão. Tinha que ser a cabo mesmo, porque diz que a estrada é tão ruim que nem o Wi-Fi chegava lá, né? Cara, já foi, né? Hoje tá tranquilo, hoje tá muito boa. Hoje daqui lá é um tapete, graças a Deus, então dá pra ir e voltar com muita frequência. Mas acho que isso tem certa relevância, assim, faz muito sentido, né? A cidade estava preparada, né, e recebendo mais informações privilegiadas antes da grande maioria das cidades brasileiras, mas também a gente contou com precursores assim que eram apaixonados por inovação, que foram estudar fora, né, como por exemplo Manuel Lemos. O Manuel é o cara que trouxe a Redpoint Venture Capital para o Brasil, e esse cara ele ia passar férias em Araguari. E ele levava, né, muito conhecimento para todo um ciclo ali de amizade, de convivência que ele tinha, né? Então, ele transmitia, a informação disseminava. E como é uma cidade pequena, cara, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Eu acho que a informação circulava muito rápido lá. E se você olhar hoje para os grandes nomes que a gente tem aí, né, no empreendedorismo e inovação que são de Araguari, cara, de certa forma, todos eles têm um certo vínculo, assim, né? Todos eles se conhecem. Sim. E tem idades parecidas, né? Parece que uma geração em si de Araguari se destacou muito. Sim. Existe um range aí, né? Tipo, né? Não tão curto. Mas, sim, a grande maioria ali faz parte ali de um ciclo de relacionamento e de uma faixa etária próxima. Sabe? Cita aí o pessoal que explodiu. Cara, o Manuel é um deles, né? O Manuel foi presidente do Grupo Abril. O Manuel é um cara sensacional. Hoje é um dos principais investidores, né, do país. Marco Túlio Ked recentemente vendeu a Raccoon aí por algumas centenas de milhões, né, valores não divulgados. Gustavo Debs, ele vendeu a Zup para o Itaú, né, por 575 milhões de reais recentemente, aí tem uns 3 anos mais ou menos. O nosso Zuckerberg brasileiro, né, Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, um cara que também foi um dos precursores ali, que é muito próximo, né, do Manuel. Pensa numa palestra boa, um homem desenrolado. Você já foi? Já assistiu? Já. Cara, ele é muito bom, cara. O Gucci Eu não tinha nada pra comprar dele, quase que eu assinei um cheque lá pra ele. Cara, o Gucci é um cara sensacional, assim, um cara muito simples, muito humilde, né, e gosta de transmitir conhecimento, gosta de compartilhar, sabe? Então é muito gostoso, assim, tá próximo dele. O Gucci eu comecei minha vida trabalhando com o Gucci, cara. Assim, eu atendia ele, né, em 2005, fazendo estágio numa agência de propaganda, que era do primo dele, né, lá em Araguari, Luiz Sérgio, né, um cara que eu sou muito grato aí, sou apaixonado, assim, o cara é um cara que me ajudou demais, assim, porque logo no começo ele já, né, me proporcionou, assim, uma rede de amizade ali, de contato que, porra, até hoje eu cultivo e, de certa forma, né, trabalho junto com esses caras até hoje. Então, tava falando do Gucci, né? Então o Gucci, porra, fiz cartãozinho de visita para ele em 2005 lá em Araguari. Então, assim,
Você não entrou pelo digital, né? Você entrou por marketing normal, agência de publicidade. Sim, cara. Eu sou formado em publicidade, né? Uhum. Mas sempre fui um cara assim, muito curioso com tecnologia. Assim. Eu era aquele cara que desmontava o computador, queimava todas as peças, no final tentava descobrir o que tinha queimado, sobrava peça na hora de montar de volta. Então eu era um cara muito apaixonado por tecnologia, mas também muito, né, vocacionado aí para comunicação. Assim. Sou um cara que conversa muito, né? Sou aquele mineiro que, porra, começo devagar, assim, vou lendo o terreno, né? Não fico tão solto, mas se der liberdade, cara, aí vai embora, aí eu converso pra caramba. Agora, conta pra gente essa trajetória. Você falou que antes de você chegar em Ribeirão, você passou 30 anos na região, fazendo o quê? Conta pra gente como é que você chegou até na WHF um pouquinho antes disso. Cara, então, tudo começou aí com essa agência, né? Assim, em 2004, 2005, trabalhando para o Luiz Sérgio lá, fazendo, né, comunicação offline, né? O digital era raríssimo, a gente vê casos, no máximo ali, desenvolvimento de produto, né, desenvolvimento de sites. Na época eu nem falava produto, era sites institucionais, né? E ali da L2, né, cara, que era o nome dessa agência, eu tive alguns hiatos aí, um intervalo, precisei administrar uma empresa da família lá por problemas, assim, né, problemas, cara, meu avô faleceu, aí deixou uma dívida lá, os meus pais precisaram de socorro ali, precisava de um funcionário que eles não davam pra pagar, né? E aí eu falei, cara, não, só um minuto, vou interromper minha carreira aqui e fui administrar um hotel. Passei 3 anos aí administrando um hotel, meus pais. Nunca vi um negócio com tanta depreciação na vida igual hotel. Cara, é muito difícil, né, cara? A situação minha com o hotel foi uma situação triste, assim. Você vai trocar qualquer coisa, mudou a tecnologia da TV, de tubo pra coisa, 40, 60, escala, né? Mudou o ar-condicionado pra split, é mais 60, mudou o colchão. Você tá louco. E assim, o hotel, porra, talvez assim, tenha sido o que me despertou pra falar assim, não, cara, volta a fazer o que você gosta, pelo amor de Deus, senão você vai morrer, saca? E o que é sua paixão? Cara, é curioso isso. Minha paixão, eu conheci ela posteriormente, porque, como eu disse, eu sempre fui um cara assim, vocacionado para comunicação. Adoro comunicação. E sempre fui um cara louco com tecnologia e inovação. Uhum. E aí, quando eu comecei, lá em 2005, no Brasil não se falava de marketing digital. Não se falava de, né, desenvolver estratégias nos meios digitais. Até que eu conheci isso, né? Conheci a união aí da comunicação com a tecnologia, com o digital. Eu falei, cara, essa disciplina nasceu para mim, né? Assim, então, assim... Porque na faculdade você não teve isso? Não tinha essa frente de cara, matéria. não. E demorou, assim, viu? Demorou para as faculdades começarem a trazer o digital. Eu já era formado, já tinha algum tempo. Entendi. Já questionava alguns conhecidos. Tenho amizade aí com alguns donos de instituições de ensino, né? E o digital, ele demorou a entrar na faculdade como uma matéria, como uma disciplina, né? Sim. Foi algo que, porra, demorou bastante, assim. O mercado offline era muito forte. Sim. Né? Que foi quando eu comecei, assim, na comunicação, na publicidade. Sim. Então, porra, eu trabalhava em Uberlândia, né? Porque daí você saiu do hotel e foi pra Uberlândia. Isso, aí eu saí do hotel, voltando, né? Vamos recapitular aqui. Eu saí do hotel, né? Passei por dias difíceis no hotel, assim, cara. Eu não conseguia dormir. Chegou num ponto que eu me mudei pro hotel. Uhum. Literalmente, assim, de Malicuia, fui morar lá. Porque era tanto problema, né? Que nem você tinha falado. Porra, tudo que você faz é em escala e os problemas também são em escalas e é 24 horas, então 24 horas pepino. E eu sou um cara meio perfeccionista, assim, sabe? Com essas e uma coisas. Atividade que não te dava prazer. Não me dava prazer. Como muitos que estão ouvindo a gente fazem todos os dias e ainda tá em hora, hein? Ainda tá em tempo. O que ela me dava muito era ansiedade, cara. Pronto, não vale a pena. Conta já no fecha. Então, assim... Quando você decidiu que você falou, cara, não dá, tipo, aconteceu quando você falou, larga a mão. Cara, isso aí eu precisei de muita ajuda da minha esposa, velho. Que bom, quem tava de fora do problema. Se não fosse ela, eu não sei se eu, né, estaria aqui hoje, se eu teria conseguido aí alcançar vários dos objetivos que um dia eu sonhei e graças a Deus eu consegui alcançar. Porque foi ela que olhava pra mim e falava assim, cara, você não tá feliz? Cara, você vai ter um troço, saca? Pensa no marido que subiu no score da esposa agora. Você viu? Então, porra, foi difícil. Ela falou assim, não, vai fazer o que você gosta, cara. Vai trabalhar pros outros. E aí chegou o momento que eu fui trabalhar em Uberlândia. Por quê?
Era 2010, mais ou menos. E você não pensou voltar para aquela agência que você trabalhou antes do hotel? Cara, a L2, ela, por estar em Araguari, não tinha uma demanda de digital tão Porque você já pensou em ir substancial. pro digital quando você saiu do hotel. Eu não queria ir para uma agência de maneira alguma, assim, offline, porque eu Entendi. sabia como as coisas funcionavam já, e não era muito aquilo que eu queria. Então, eu queria fazer digital, né? Entendi. E aí tem até um ponto curioso, assim, como eu já sabia que eu queria isso, um dos grandes nomes araguarinos que, né, cometia aí o deslize de não citar no começo é o Toninho Ferreira, cara. Toninho, pra mim, é meu padrinho, assim, porque ele foi o cara que me mostrou os caminhos do digital, saca? Entendi. Toninho hoje ele responde aí pela diretoria da David, né, que é do grupo Ogilvy, que são um dos maiores conglomerados aí de agência de comunicação do país, do mundo, na verdade, né, desculpa. E o Toninho já era um cara muito realizado na época, muito bem sucedido, já tinha trabalhado em gigantes, né, de trabalhar na Thomson, de trabalhar na Unilever, e sempre em cargos de liderança, assim, sempre em cargos, né, bem expressivos. E, cara, eu não tinha uma amizade com o Toninho, nenhuma, assim, eu sabia que ele existia, provavelmente, não sei, né? Ele morava em Araguari. Nesse momento ele estava em São Paulo já, né? Já tinha algum tempo. Não sei se ele sabia da minha existência, mas eu sabia da dele. Sim. Cara, eu chamei ele, não lembro se foi MSN, não lembro o que era a plataforma de comunicação naquela época ali. Mas eu falei, cara, tô querendo me especializar em digital, né? E preciso saber que cursos que eu faço, quais são as boas escolas, os bons nomes para eu seguir, boas práticas. Cara, me ajuda. Velho, esse cara me deu referência de onde estudar, com quem estudar. Cheguei em São Paulo, esse cara foi me buscar, me levou para casa dele, pagou a pizza. Caraca. Tipo assim, porra, o cara, sabe, me deu várias coordenadas ali que pra ele, porra, não sei nem se ele sabe disso, né? Mas pra mim foi uma mudança, assim, um tipping point, um ponto de virada ali na minha carreira profissional, né? E depois que eu saí desse curso em São Paulo, desses dias ali com o Toninho, eu tinha certeza que eu queria ir para uma agência 100% digital. Então, por isso que eu nem cogitei voltar para uma agência que fosse 360, né? Que fizesse tudo. E aí, cara, encontrei uma agência em Uberlândia, 100% digital. Encontrou assim, pesquisou e foi. Exato. Pesquisei no Google lá. E aí, bateu na porta? Cara, praticamente, né? Não fui fisicamente lá, mas mandei uma caralhada de e-mail. Falei, pelo amor de Deus, me contrata. Truquei aí com algumas experiências que eu tive, né? Por exemplo, de ter trabalhado ali em projetos do Gustavo Caetano, que já estava despontando naquela época. Quem é do mercado, né, e da área, já sabia que o Gucci seria o Gucci, né? Que ele seria o grande nome que ele se tornou. A arma do desempregado é o truco. Exato. Você não tem nada a perder, porra, vou trocar. E aí, cara, mandei vários e-mails e nenhum foi respondido, né? Não consegui acesso lá nessa agência. É porque eles eram dígitos, mas só aceitavam o currículo em papel. Faz sentido se eu tivesse ido fisicamente. Bom, mas aí eu descobri uma colega assim, de faculdade que tinha acabado de entrar lá. E foi muito legal o processo de seleção dela, que foi uma gamificação, assim. Ela teve que fazer um tanto de coisa, um tanto de requisito para ser admitida. Que diferente nessa época ainda, né? Nessa época, 2010, cara. E foi muito legal isso. Porque ela precisou envolver a rede, ela precisou engajar as pessoas, né? E trazer, né, os conhecidos dela para curtir, compartilhar, porque era meio que, olha, quem, né, tiver mais visibilidade aqui tem mais chance. E aí eu vi que ela tava entrando, porra, com o processo dela. Sim. E aí eu chamei ela num canto ali, falei, cara, no MSN eu acho, não lembro o que era a plataforma também. Falei, eu queria muito trabalhar aí, cara. Queria demais, assim, eu preciso de uma experiência numa área 100% digital. E eu contei que eu tinha mandado vários e-mails, tinha preenchido formulário no site, ainda não tinha tido retorno. E aí, cara, ela falou assim, deixa eu contar um negócio. Tem um moleque aqui, o moleque tem 17 anos, eu acho que era mais ou menos isso. Esse moleque não é dono da empresa, não. Mas ele que dá as coordenadas aqui. É um gênio, assim, é um cara totalmente fora da curva, responsável pelo planejamento e é o cara que tem todas as big ideas aqui da empresa. Fala com ele, vou te mandar o e-mail dele, mas você não fala que foi que eu te mandei, não. Falei, beleza, me passou o e-mail do cara. Esse cara é o Fabrício. Ah, que massa. O Fabrício hoje é meu sócio na WHF, né, o CEO da WHF. Fabrício Gimenez. E aí eu mandei e-mail pro Fabrício, cara, e o Fabrício, como, né, excelente
empreendedor que tava ligado em quem era Gustavo Caetano, tava ligado em quase tudo que eu falei, quem era Toninho Ferreira. O cara é um cara que tá imerso aí no mercado. E aí o Fabrício curtiu meu e-mail, só que não existia uma vaga na empresa para mim. Aí o Fabrício falou assim, cara, vou fazer o seguinte, vamos nos encontrar numa cafeteria que eu quero te conhecer. E aí, beleza. Assim foi, né? Cheguei na cafeteria. Você respondeu para ele? Você paga o café? Cara, nessa época não. Chegou na cafeteria, trocamos uma ideia, assim. Ele falou assim, cara, curti demais. Só que agora eu tenho um desafio. Essa vaga não existe. Eu preciso cavar essa vaga pra você entrar lá dentro. Mas eu quero você lá dentro comigo. Aí eu falei, porra, né? Vai dar certo, né? Cara, passou 3 meses, assim, mais ou menos, mas em 3 meses de negociação e ajustes eu tava lá dentro, assim, ele realmente conseguiu me contratar. E aí, porra, ganhei uma puta bagagem, assim, um dos donos lá... Você ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei um pouco mais de 1 ano, não fiquei tanto tempo, não. E saí também com umas visões aí para querer empreender, né? Até foi onde eu fundei a minha agência de marketing digital. Então vamos lá. Você ficou 1 ano lá e aí você já fundou e já veio para Ribeirão? Como é que foi essa transição? Não, eu fiquei 1 ano lá, né? Só antes de passar aí, eu preciso citar uma pessoa que é o Leandro Camacho. Leandro Camacho era o dono dessa empresa, né? E esse cara, para mim, também é um outro padrinho, assim. Eu acho que a gente não pode contar a nossa história sem enaltecer quem fez muito, né? Para que essa história acontecesse. Então, o Leandro, cara, ele era um gênio, assim, um cara muito foda. E um dos melhores, se não o melhor profissional de Google AdWords que eu vi trabalhando, assim. E esse cara me ensinou tudo que eu sei, assim, do ponto de vista de performance, né? E, recentemente, o Leandro, ele acabou vendendo uma empresa que ele fundou, uma outra empresa chamada Dashgo, né? Que é uma plataforma de relatórios para plataformas digitais, mídias digitais, né? Google AdWords, Facebook Ads, enfim. Vendeu agora para MLabs, né? Até mudou a operação dele, agora ele está morando lá em São José dos Campos. Enfim, mas ali interessante citar ele porque, cara, foi quem me ensinou tecnicamente, assim, né, o que me deu bagagem para pensar em fundar a minha empresa depois. E olha o que você está dizendo nessa jornada aí. Um grande líder geralmente quer se associar a grandes cérebros. Então, se ele pegou nessa época o menino Jimenez e mesmo conhecendo o tanto que ele conhecia, delegou uma área para ele, foi porque ele viu muita virtude. Com certeza. O Jimenez, por sua vez, o Fabrício, viu o seu e-mail, tomou um café com você e falou, cara, eu quero você comigo. E eu acho que tá aí a grande virtude do cara não ter ego, não ter vaidade, mas sim querer estar com os melhores no time dele. Com certeza, cara. Tem uma coisa que eu acredito muito é que a gente tem que formar pessoas melhores que nós, né, cara? Acho que tem muita gente que tem essa métrica do ego aí de, porra, eu preciso ser a pessoa mais inteligente da sala. Eu acho que não, cara. É o contrário, assim. A partir do momento que Mas eu quero os mais inteligentes comigo. Eu quero todos os mais inteligentes comigo. E a partir do momento que eu sou o mais inteligente da sala, cara, eu não quero estar nessa sala mais, saca? Justo. Eu preciso de uma sala melhor, assim. Enfim. Aí você tava falando desse momento seu de transição, que Isso. daí você ficou 1 ano e decidiu fundar o seu negócio. Exato. Aí eu fundei uma agência, cara, que ela nasceu com um propósito e se realizou por outro, assim. Como eu aprendi muito com o Camacho, né, com o Leandro, sobre mídia, sobre operar a mídia, sobre Google AdWords, Facebook tava ainda lá em Uberlândia, né? Isso, lá em Uberlândia. Eu falei assim, cara, o mercado de Uberlândia é muito forte no offline. Muito forte. Esses caras vão para Ribeirão e, porra, bate de frente com as agências de lá nos festivais lá da PP, ganha prêmio em São Paulo. Era muita agência em Uberlândia, muito forte. Aí eu pensei assim, né? Ideia hoje, eu olho para trás e falo, cara, onde que eu tava com a cabeça? Mas fundei uma agência chamada Contramestre, né, lá em Uberlândia, que o objetivo da Contramestre era atender as agências offline. Por quê? Porque elas não tinham departamento de digital, elas não sabiam nada de digital naquela época. Elas não sabiam nem como que fazia, o que tinha para vender, não sabia nada, cara. Mas faz sentido. Não, cara, não faz, porque você está criando um business para você ser o coadjuvante desse business e rapidamente alguém vai conseguir absorver todo o know-how que você trabalha e te passar a perna. Então, pô... Tipo, você disse que as agências aprenderiam a fazer o digital, poriam alguém para fazer o digital. Ou não é nem questão de aprender, porque na prática, o que aconteceu? 100%, não foi, né, uma ou outra, 100% das agências que eu conversei me ouviram, acharam sensacional, acharam do caralho, pediram proposta e tentaram vender
para executar por conta própria. Sem ter ninguém que soubesse fazer. Tipo, chutar a bola Cara, e depois a gente corre nessa atrás. época, É velho... basicamente o core business do brasileiro, né? E nessa época, cara, as agências... Hoje eu acho que assim, isso ainda deve existir, mas bem menos. Nessa época, as agências achavam que era uma competição pelo budget, né? Pelo orçamento do cliente. Então, assim, as agências tradicionais viam as agências digitais como uma empresa que estava chegando para brigar pela verba do cliente. E como a grande parte do faturamento das agências offline vinham de BV, né, de comissionamento, Sim. cara, se eu perco parte da minha verba, eu perco dinheiro. Sim. Não, e no digital nunca teve BV, né? Desde o começo... Cara, depende, assim. Só para quem tá aí, explica só o detalhezinho do BV. O BV é a bonificação sobre venda, ele é um comissionamento que as agências offline, né, geralmente recebem por veiculação, né, em mídias. Então, se você faz um anúncio numa revista, esse anúncio custa, sei lá, R$100, geralmente R$20, não tem anúncio de revista com R$100, né, gente? Mas R$20, 20%, vai para a agência que indicou para a empresa fazer esse anúncio lá. Então, né, se você tem uma loja, sua loja vai fazer um anúncio, é R$1.000 meu anúncio. Cara, R$800 é o que vai efetivamente para a revista, por exemplo, e R$200 é a bonificação para a agência que indicou e que selecionou aquele veículo, entendeu? E aí no digital você começa a gerar caixa para o cara com investimento pequeno e consegue ter ferramenta para mensurar isso para ele. Exato, cara. Inclusive esse foi o começo do digital no mundo, né? Nem no Brasil. Foi assim que o digital conseguiu entrar, né, nesse universo aí. E matando um problemaço que era, porque se você faz vários anúncios off, você não sabe por onde seu cliente veio e não consegue mensurar. Exatamente. No digital você tem o CAC lá, o custo de aquisição, Exatamente, sabe de onde veio. Surra de dados. Exatamente, cara. E aí, só voltando aqui para a parte do modelo de negócio, cara, não funcionou, obviamente, né? Até o nome era contramestre, por quê? Porque o contramestre é o copiloto do comandante numa embarcação, né? Num navio. Então a lógica era, agência offline, você é o comandante e eu sou seu contramestre, sou seu copiloto aqui, seu braço direito para te ajudar. Só que, como eu disse, não deu certo. E aí, cara... Você procurou várias agências, as agências pegavam a ideia, mas não te retornavam ela. Cara, eu peguei proposta minha mudando só o logo, velho. Só o cara trocava logo pela logo dele, o cara tentava oferecer. A maioria o cara não conseguiu vender. Os que conseguiram, se é que conseguiram, eu não fiquei sabendo porque executaram por fora, sabe? E aí, depois de muitos anos, quase todas essas agências me procuraram. Entendi. Porque a Contramestre cresceu lá em Uberlândia, a gente se tornou top of mind. Como vocês foram procurar cliente final? Em cara, vez de agência, qual foi esse turning point? Isso foi orgânico, cara. Isso foi um acaso, assim. O que aconteceu? Eu tinha acabado de fundar a Contramestre, estava nesse momento de bater na porta das agências, dessa vez literalmente, né? Andando lá, tocando campainha, falando, cara, né? Quero conversar com vocês aqui, tem uma coisa para te contar. E aí, eu conheci uma menina que tinha acabado de se mudar para Uberlândia, que essa menina era assessora da dupla Vitor e Léo. Assessora de comunicação. E aí, no meio desse caminho aí, ela me ligou e falou assim, Caio, tô precisando de uma agência para atender os meninos, cara. E aí eu falei assim, putz, mas meu modelo aqui é atender outras agências, né? Pensei, falei, não, deixa eu te falar, eu tenho uma agência. Mudei o modelo ali, cara, na ligação. Eu falei, não, não vou perder Vitor e Léo. Na época, eu não sabia que seria uma excelente época para eles, porque foi um momento que eles estavam saindo da Sony e voltando para Som Livre. Então foi um momento ali que deu muita projeção para eles, né, no país. E acabou que eu atendi eles. Né? Mas atendeu 360? Não, digital. Só digital? Só digital, lançamento de novos trabalhos. Esses caras estavam tão estourados um período que eu acho que eles tinham que dividir o cachê com o público, eles não conseguiam cantar. Chegava e só dava o primeiro acorde só, o resto ia. Cara, aí era bom, né? Foi bom demais. Aí, cara, nesse momento aí, a gente começou a trabalhar com eles bem no momento de virada, assim, quando eles estavam saindo da Sony, vindo pra Som Livre. E a Som Livre, porra, puta trabalho no Brasil, do Grupo Globo, então investindo grana pra caralho nos meninos. Música nova e a gente trabalhando toda a parte digital deles. Então, assim, cara, fui eu quem mudou o Instagram pessoal do Léo. Assim, eu que liguei, né? A gente tem um gerente de contas lá no Facebook, agora Meta.
Falei, ó, preciso mudar o nome do perfil do Léo, preciso mudar o nome do perfil do Vitor, preciso verificar o perfil desses caras. Então, assim, tudo que era digital, por menor que fosse, né, eu tava ali apoiando e desenhando as estratégias de lançamento dos novos trabalhos deles. Então, isso deu muita projeção pra gente, cara. E aí lá em Araguari, né, que é do lado de Uberlândia, cara, a mídia começou a repercutir isso. Tipo, a agência, né, de Araguarino assume campanha ou assina conta, né, do Vitor e Léo. E foi aí o grande pulo? Cara, eu acho que aí foi o primeiro, né? Foram vários, mas aí foi onde a gente começou a trazer muito cliente final, né? O negócio começou a funcionar, os clientes começaram a vir nos buscar proativamente. Dá uma ordem de grandeza, que tamanho que você tava nesse período aí? Ah, cara, se eu comparar com hoje, eu não tava, sei lá... Mas você diz de número de clientes, assim? Pode ser? Não, meu primeiro cliente foi Vitor e Léo. Ah. Então, assim, eu tava com um cliente. Bela entrada, hein? E de repente tudo começou a acontecer. Teve um momento também que aí, quando eu fechei Vitor e Léo, que eu decidi ir pro mercado e atender cliente final, eu liguei pro Luiz Sérgio, né, que foi o cara que me deu o meu primeiro emprego ali, e ele não tava mais no mercado de agências, né? Aí eu falei, Luiz, cara, tô com uma agência, decidi que agora eu tô atendendo cliente final, os clientes que você atendia lá na L2, você tem interesse em atendê-los ainda? Ele falou, não, Caião, não tem, cara, se você quiser, pode ligar, ver se faz sentido. E aí eu liguei para vários clientes que eu já tinha atendido lá em 2005, né, fazendo offline, mas tinha um relacionamento por causa desse mercado aí, por causa desse trabalho. E eu fechei vários desses clientes de novo. Então Lei do retorno. Eu trouxe vários clientes que eu tinha trabalhado no passado, lá em 2005, acabaram voltando e começando a contramestre comigo, né? Mais um parênteses aí. A gente faz bem feito, deixa a porta aberta, uma hora a recompensa vem. Cara. É importantíssimo isso, né? E só digital, né? Aí mais só uma vez você digital. focou só... Eu nunca mais pus a mão em offline assim, na minha vida e me orgulho muito disso, assim, sabe? Em offline que eu falo de comunicação, né? Porque hoje, velho, hoje não existe mais isso. Já tem um tempo, na verdade, que não existe mais isso, né? Mas quando eu tava no mercado de marketing digital, cara, eu tive muita disciplina de cumprir o meu propósito ali de trabalhar com digital, sabe? Sim. E de desbravar, cara, porque, porra, tinha pouquíssimas agências na região, né? Acho que nível Brasil devia ter muito pouca agência nessa época, né? Muito poucas. Que ano que era isso? Cara, isso era 2013. Tá, e você veio para Ribeirão em que ano? Eu vim para Ribeirão em janeiro de 2018. Dia 18 de janeiro de 2018. Então você ficou nesse período aí, crescendo, atendendo cliente final, 5 anos. Exato. Fiquei 5 anos ali como contramestre, atendendo clientes. E a contramestre começou a ganhar muita projeção lá na região. Então a gente fechou as maiores empresas da região, a gente já tinha trabalhado com elas ou estavam na nossa carteira de clientes. Né? A Rosa Vasconcelos, que, putz, é uma empresa gigantesca lá da região. A Irlan, né, que faz aquela balinha toff, cara. Então é sensacional também. Então são clientes que tinham uma projeção nacional, que estavam ali e que a gente atendia via contramestre. E naquele meio tempo começou a surgir alguns prêmios, inclusive, tipo esse Top of Mind empresarial que tem, né? E a gente começou a ganhar tudo, cara, assim. Então, assim, eu falo sem medo, assim, que a Contramestre se tornou Top of Mind de Uberlândia e a grande referência em marketing digital, né? E toda a parte de estratégia de mídia era eu que tocava, porque, putz, já vinha, né, com isso na bagagem já tinha algum tempo. E você estava consolidado lá, o que aconteceu que você acabou vindo para cá? Cara, eu sempre fui muito fã, né, do trabalho do Fabrício e do Fernando, né? Porque lá naquela agência que eu falei em Uberlândia, o Fernando também trabalhava lá. Então não era só o Fabrício. E esses caras, o Fernando, na verdade, o Fabrício não fundou oficialmente, mas né, veio bem antes de mim aqui para a WHF. O Fernando fundou a WHF aqui em Ribeirão e posteriormente trouxe o Fabrício. Cara, eu era, assim, admirava muito o trabalho desses caras, eu sabia que tudo que esses caras colocassem à mão, né, viraria ouro, assim. Os caras são os Midas, assim, da estratégia, velho. Os caras entendem pra caralho. E eles estavam na WHF, a WHF né, crescendo bastante, assim, atendendo grandes players nacionalmente e internacionalmente. E existia uma conta, né, da WHF, né, um cliente que a WHF atendia, que precisava de uma figura mais sênior ali na gestão desse projeto. Né, que, posso falar, sem nenhum problema, era a Liage, né? A Liage líder Latam, né, pós-fusão. Precisava pro digital. Para atender os projetos de digital da Liage.
Porque a WHF não fazia essa parte. Exato, a WHF não tinha isso internalizado, né? A WHF desenhava toda a parte de serviço, estratégia, modelagem de negócios, mas essa parte de operação, né, e de execução ali dentro do marketing digital, na época era marketing digital, não tinha dentro de casa. E precisava de uma figura que entendesse muito para fazer interface com uma empresa desse porte, né? E o Fabrício me ligou, falou assim, Caio, como é que tá aí? Eu falei, cara, tá bom, estamos crescendo pra caralho, mas assim, cara, eu acho que localmente tá saturado, nosso negócio agora é ir pra fora. Né? Então ele falou, se o seu negócio é ir pra fora, o que você acha de começar por Ribeirão? Vem pra cá, tô precisando de alguém aqui para atender uma conta minha em específico. Você aproveita e abre o mercado, eu te ajudo, eu faço conexões aí. Mas você não largou lá, você veio aqui para apoiar. Isso, eu não larguei lá. Eu vim para Ribeirão para poder expandir a Contramestre em Ribeirão e atender esse cliente, né, que era da WHF. Então era uma parceria ali. E aí eu cheguei em Ribeirão para poder trabalhar e fazer esse trabalho de expansão. E eu conheci o Lead, cara. E o Lead foi fundamental, assim, sabe? Eu conheci pessoas maravilhosas, né? Inclusive vocês, ali pelo Lead. Me abriu várias portas, assim. Eu lembro que eu conheci o Fábio, conheci o Renzo, né? Que era o presidente do Lead Futuro ali na época. E os caras foram com a minha cara, velho. Esses caras gostaram e tal. E eu comecei a atender o Lead. Comecei mineirinho, quietinho. Os caras, ofereci um queijo fresco. Os caras gostaram ali e falaram, por que você não atende a gente? E, cara, vamos juntos, né? Comecei a fazer um trabalho pro Lead. Porque você fazia toda a parte comercial da Contramestre? Fazia toda a parte comercial e aí eu já estava fazendo direção de mídia. Eu já estava começando a estruturar um time de mídia e performance, né? Profissionais de tráfego. Porque até então, assim, sei lá, até 2015, 2016, eu que executava tudo, assim. Entendi. Nessa época já tinha tráfego? Já olhavam separado? Tráfego e mídia em si? Cara, depende, assim. Não entendi muito bem como... Tá, não, vou tentar refazer a pergunta. Por exemplo, hoje em dia a gente tem essa parte de tráfego pago. Certo. Então, seja SEO de Google ou pago mesmo. E a gente tem a fazer as peças, ter o site, manter as redes sociais atualizadas, que eu dividiria meio que performance e a outra, não sei, peças, não sei como branding, dividir. talvez. Branding, não sei. O tráfego pago, geralmente, a gente usa quando a gente está falando de compra de mídia. Geralmente é uma expressão para compra de mídia. Certo. Então, assim, acaba que é a mesma coisa. Assim. Até esse nome de chamar de mídia é uma herança que eu trago aí do mercado offline. Sim. Porque, na prática, o tráfego pago acho que é uma expressão mais disseminada, se a gente for olhar. Sim. Mas vocês já faziam as duas coisas. Na prática, vocês criavam o site da pessoa, mantinham ele atualizado, mantinham o Instagram atualizado e ainda direcionavam verba de publicidade para impulsionar essas coisas que vocês criavam. Sim, sim. Cara, na Contramestre era um marketing digital clássico, assim, eu vou chamar assim. Que é algo que para mim hoje já está até, né, precisa ser revisto, assim, tem outras questões assim para a gente poder falar, mas acho que a gente falaria aqui durante muito tempo. Mas a gente começou, né, na Contramestre, não tinha um foco, né, sobre... cara, eu só ofereço... a gente fala de lead generation, né, geração de lead. Não, cara, em 2013 não tinha esse trabalho de geração de lead. Sim. Em 2013 o negócio era branding, era relacionamento, era social, sabe? É um negócio meio voltado para engajamento, assim. Sim, sim. E aí, aos poucos... veio evoluindo, assim, tanto as plataformas quanto as estratégias de performance de mídia. Aí chegou a questão da geração de leads, né? Aí hoje a gente tem estratégias diferentes de acordo com o modelo de negócio, se é B2B, se é B2C, se é venda complexa, se é, sei lá, commodity, enfim, compra por impulso. E aí tem várias estratégias diferentes de acordo com o modelo de negócio, né? Mas na Contramestre a gente fazia tudo que era digital. Tudo. Então era site, era redes sociais, era Google AdWords, mídia paga, enfim, a gente fazia tudo isso. Bom, voltando aqui para Ribeirão, cara, eu cheguei em Ribeirão e fiquei, assim, apaixonado pela cidade, assim, de maneira... Por quê? Cara, eu não quero falar mal de Uberlândia, não. Mas, assim, como forasteiro, eu nunca fui tão bem acolhido, sabe? Nunca. Pessoas, cara. O Ribeirão Pretano, assim, me acolheu de uma maneira sem igual, assim, não imaginava, sabe?
E é curioso, velho, porque às vezes, né, o morador não reconhece isso, o Ribeirão Pretano às vezes não reconhece, mas o Ribeirão Pretano é acolhedor, cara. É um público que é um pessoal diferente. Assim. Ei, nosso porta-porteira, portão charmoso. Cara, não existe. Eu até comentei ontem com a minha esposa, olha que coisa engraçada, né? Falei sobre isso ontem. Uma pessoa me chamou para almoçar amanhã, inclusive, né? Dono de uma grande empresa daqui. E assim, não é uma relação comercial, é para trocar ideia mesmo. E o cara nem me conhece, eu não conheci ele também, não sei nem o nome dele ainda, então não tem como nem eu falar. Só sei da empresa que ele é dono e tal. Eu falei assim, né, Patrícia, minha esposa. Imagina em Uberlândia, cara. Em Uberlândia, ó, você chega e fala assim, ó, o Gabriel é muito bom nisso. Cara, não tem alguém que eu conheça, não? Não quero falar com o Gabriel, não conheço o Gabriel. Em Uberlândia acontece mais ou menos assim, cara. Existe um negócio que ficar entre eles ali, sabe? E olha só, realmente o que você falou é muito fato. Quando a gente sai daqui é que a gente percebe como aqui é diferente. E eu sou um apaixonado por Ribeirão, esse é o nome do nosso podcast. E a gente quer valorizar nosso povo, a nossa origem, quer valorizar as pessoas. Quando eu fui morar um período em Taubaté, eu percebi o quanto o povo aqui era acolhedor e o quanto isso fez falta. Porque independente do lugar que a gente está, tem alguns amigos nossos que explodiram e estão morando fora do país que eles falam, cara, não tem... Por melhor que seja a sua qualidade de vida, faltam as pessoas. Então Exato. Isso realmente faz muita diferença aqui. Eu conheci na época, eu me relacionei com uma pessoa que morava em São Paulo e quando ela veio pra cá, eu falei, vamos lá, fica na minha casa. Depois ela falou, você é louco? Tipo, como assim ficar na minha casa? Não pode, né? Não, tipo, com medo de sequestro, não sei o que. Eu falei, não, isso aí não tem isso aí lá não, pode ficar tranquilo. Então, cara, e aí pra um cara que sai de Araguari, porra, Araguari todo mundo se conhece, Araguari todo mundo é, né, acolhedor, isso com certeza, né? Chegar em Ribeirão, uma cidade muito maior, e você tendo esse acolhimento, me senti em casa, velho. A infra da cidade você achou muito diferente, Ribeirão e Uberlândia? Cara, até que não, assim, a diferença pra mim maior é cultural, assim, eu vejo o Ribeirão, a cabeça das pessoas, assim, muito... Não quero falar mal de Uberlândia, cara. Mas empresarialmente não, você acha que o porte de empresa, o número de empresas Ribeirão versus Uberlândia não dá pra perceber assim tão... Não, eu vejo grande diferença, assim. Entendi. Desde o mindset do tipo, cara, disposição pra investir naquilo que realmente muda o ponteiro da sua empresa. Entendi. Quando eu falo isso, por exemplo, ticket médio, cara, de serviços em Uberlândia e Ribeirão são totalmente discrepantes, assim. Entendi. O empresário de Ribeirão, as empresas de Ribeirão, elas valorizam o que precisa ser valorizado. E elas entendem, elas percebem o valor que aquilo gera. Quando eu vou para Uberlândia e as experiências que eu tive, cara, a cultura do cada vez pagar menos, não interessa muita qualidade e ainda existe, sabe? Entendi. Vamos nessa do entregar valor. O que a gente quer entender? Pensa que quem está ouvindo não conheceu a WHF, não sabe o que entrega, e a hora que você lê, é data design? É assim que vocês se chamam? Não. É uma design company, né? Design company. Ele não consegue de cara entender o recado. Sim. O que seria? O que a gente agrega para o cara, já que esse modelo de só redes sociais e a gente fazer o acompanhamento já não serve mais? O que seria essa disruptura? Explica pra gente. Cara, a WHF, hoje ela está se tornando uma holding, né? A gente está num processo aí de consolidação dessa holding e ela tem 3 unidades de negócio. Essa unidade que vocês estão conhecendo um pouco mais, né, sobre mim aí e a minha experiência, é uma unidade nova. É uma unidade que não foi o que trouxe a WHF até aqui, né? O que trouxe a WHF até aqui é a estrategização, né, de modelo de negócio, de... Me dá um exemplo. Porque Bom, eu lembro, qual que foi? Museu do Amanhã? Que eles mudaram a... Eu não lembro se era Brasília ou Rio de Janeiro. Não, acho que não. Não, tem um caso clássico que eu acho que é legal você contar, que é o da padaria, que eu acho que ele Da rede de bem. supermercado, Quando eu falo sobre estrategização, tudo isso design-based, né? Que eu acho que, antes de eu falar de estratégia, eu preciso explicar o que é design. E eu vou chegar nesse caso aí da rede de supermercado. Da minha época, eu que já tô nos 40, design era o cara que desenhava um carro diferente, era Pininfarina. Então, cara, a galera tem a percepção de que design é aquilo que é tangível, né? O que é visual, assim, né? Então, é um design gráfico, é um design de interiores, de móveis.
E não, cara, o design, ele é desenhar, né? Até a tradução, assim, é desenhar soluções, assim. É quando você desenha algo. Então, aquela brincadeira do entender o que é que desenha, ela faz muito sentido. Porque o design é exatamente você explicar, você desenhar a solução. Então, isso é design, né? E o design, ele acredita em alguns, né, princípios, assim. Então, sei lá, o design, ele acredita sempre na cocriação. Ele não acredita que que ninguém é capaz, que as pessoas são capazes de desenhar soluções, né? Do tipo, a gente fala o herói criativo. Aquele cara que põe um computador aqui, em cima da mesa. Não, eu vou resolver os problemas do mundo. O cara começa ali e desenha todas as soluções do mundo. Não, o design, ele acredita nos processos que envolvem cocriação. Então é fazer juntos. E aí fazer juntos com quem, cara? Com quem, para quem você está resolvendo o problema. Então assim, se eu estou resolvendo o problema de um cliente, de uma padaria dentro do supermercado, cara, eu tenho que vestir a bota dessa pessoa. Eu tenho que... Qual era a dor desse negócio? Esse negócio é uma grande rede de supermercado lá de BH. Tá. Né? Acho que até vocês estavam confundindo, mas vocês estavam falando do mesmo caso, talvez. Que é um caso que eu gosto muito de contar porque ele não envolve tecnologia. Então, quando a gente fala... por exemplo, hoje a WHF é uma consultoria de estratégia de inovação. Então, quando você fala inovação, automaticamente as pessoas pensam em tecnologia. Tá. E não necessariamente. Então a situação era a seguinte, uma grande rede de supermercados de BH tinha um problema lá que a padaria desta grande rede, que é um supermercado elitizado, essa padaria não era bem vista dentro do supermercado. Assim, as pessoas, né, não frequentavam tanto a padaria, não tinha tanta aceitação, não vendia tanto. Não era bem vista, você quer dizer que eles pesquisaram e o cliente não tinha fator de atração. Exatamente. Ela não era atraente e ela não faturava. Perfeito. Então dentro da rede de supermercados, essa padaria em si vendia muito menos do que as outras. Não, as padarias... As padarias da rede como um todo. Perfeito. Entendi. Então é bem interessante. Essa pergunta é boa porque não era um supermercado. Entendi. Era sobre vários supermercados. Assim, precisava melhorar o fluxo das padarias. E sem contar que o supermercado sofre com margem. Sim. Padaria, ele compra farinha e vende pão. Sim. Então ele precisa jogar o ticket médio para cima. Sim. E geralmente é uma recorrência, né? Porque o cara vai todo dia para Sim. buscar e acaba pegando outras coisas. Eu acho que até o fluxo vocês devem... padaria, né? Principalmente a padaria. Perfeito. Exato. Então, assim, não era tão bem vista nesse sentido, assim, não tinha a mesma percepção do supermercado, porque o supermercado era um supermercado que tinha clientes fiéis ali, mas a padaria não ia, né? Não engrenava. E aí, cara, a gente fez o quê? Porra, trabalho de design. Vamos para lá, né? Vamos fazer uma pesquisa em loco lá dentro do estabelecimento. Cliente oculto, tanto para a gente poder entender como que está o atendimento da rede de supermercado, dos funcionários, quanto também para conversar com outros clientes e fazer com que eles se abram para a gente. Porque se é uma pessoa lá, né, com crachá e Sim. nome do supermercado, pô, o cliente não vai responder, não vai ter aquela, que é o princípio número 1 do design, não vai ter aquela empatia de Sim. falar sobre, né? Então, nossa pesquisadora lá em campo, ela se passava por cliente, ela tentava entender com os clientes, falava, cara, nossa, isso aqui é bom, né? Isso aqui é ruim e tal, o que você acha disso aqui? E aí as pessoas iam falando, né? E aí a gente descobriu algumas coisas bem interessantes, cara. Que grande parte das pessoas nem viam a padaria dentro do supermercado. Tipo, passavam e não viam, não enxergavam que existia uma padaria ali. E aí a gente falou assim, cara, se isso é um problema, a gente precisa fazer essa padaria ser percebida, né? Então, a princípio, você pensou que era visual. Aí, beleza. Só que aí você falou um negócio, você falou visual. A percepção, ela não necessariamente precisa ser só visual. Uhum. Né? E aí a gente falou assim, beleza, vamos remodelar a PDV, né? Vamos, né, dar aí as orientações para isso. Mas e se a pessoa olhar, né, ver a padaria e não tiver assim, sei lá, se ela olhar, não, vamos pensar no outro sentido, outro cenário. Se ela olhar e o visual não for suficiente para prender os olhos dela. Certo. Né? A pessoa olhou, mas não conseguiu, né, perceber que ali é a padaria, olhou e não viu direito. Cara, vamos trabalhar outro sentido? Vamos colocar uma essência de pão fresco sendo exalada naquele ambiente para que a pessoa consiga perceber que, cara, tô passando aqui e tem pão fresco. Pensa num trem catiça. Né? Cheirinho de pão, aqueles 5:30 da tarde que você tá indo embora. Exato. E aí, cara, teve mais coisas, porque assim,
Beleza, remodelou para DV, colocou essência ali de pão fresco, mas a gente poderia já ter gerado gaps, né, na experiência. Que era o quê? Porra, o cara vê a padaria, sente o cheiro de pão fresco e não tem pão fresco. Justo. Porra, teria sido um tiro no pé, né? Aí o que a gente fez? Falou, cara, vamos ver um negócio aqui, ó, padeiro. A gente consegue garantir quais os horários que o pão vai estar fresquinho? Aí o padeiro falou assim, cara, aqui eu coloco na fornalha sob demanda, eu vejo como que tá saindo aqui e aí eu coloco. Então eu não consigo ter um padrão de horário bem definido, né? Aí falou, putz, tem um problema, mas como que a gente pode resolver isso? Quanto tempo demora o pão? Ah, demora X minutos, não lembro exatamente quantos minutos. Falei, tá bom. Então, se a gente coloca um timer regressivo em cima da padaria, na hora que o padeiro coloca o pão na fornalha, ele sabe exatamente que o pão vai ficar pronto em X minutos. Ele aperta esse timer e aí lá em cima da padaria tá falando assim, olha, seu pão estará fresco em X minutos. E aí a gente matava esse problema também. Sim. Então assim... Nossa, cara, você nem mudou o processo, você só cresceu. Exato, exato. E assim, cara, design é sobre isso, sabe? Assim, isso aí é, um exemplo de design de serviços, né? Como melhorar uma prestação de serviço. Então foi aí, né? Foi com essas... Aí, ó, fica a dica pro Lucas da Gol de Pão. Começa a pôr campainha junto com os pão que você vende lá, viu, meu amigo? Aí, isso é service design, cara. Tipo, você desenhar o serviço, sabe? Assim, você Show. melhorar a experiência das pessoas com prestação de serviço. E foi isso que trouxe a WHF, né? Até Não, gerou demanda de uma demanda que já estava lá, latente, escondida. Você não fez nada, não entrou mais gente ali. Você queria aproveitar o mesmo fluxo, Sim. subir esse ticket médio. Não precisei de trabalhar com comunicação, com atração, nada disso. O que eu queria era que as pessoas que já frequentavam o supermercado consumissem também na padaria. Que, porra, né? A pessoa já ia no supermercado, o supermercado tinha padaria ali e não atendia o cliente que estava lá dentro, cara. Então, Sabe assim, onde eu vejo essa virtude? Na identificação do problema. Senão a gente resolve errado. Mas você sabe quem que identifica o problema? O consumidor, cara. O design é isso. O design é você ouvir as pessoas. É isso que é design. Tipo assim, não tem muito mistério. O design é você chegar para a pessoa e falar assim, cara, o que está acontecendo? Onde que está doendo? O que você precisa que resolva? É isso, cara. Obviamente, existem frameworks, existem metodologias, existem várias coisas que nos ajudam a extrair isso das pessoas. Mas quem fala não somos nós. Não teve um herói criativo fazendo isso, entendeu? Quem desenhou a solução para eles foram as pessoas, cara. Tem um caso também, cara, que é muito assim... Só fazendo um adendo aí para você não mudar essa pauta, a gente brinca que o cliente, quando ele reclama, é porque ele te ama. Senão ele tinha largado a mão e virado as costas. Ele tá dizendo o que para você? Faz diferente para você pegar meu dinheiro. E tem gente que acha ruim do cliente que reclama. Exatamente, cara. Tem uma situação que para mim é muito emblemática, muito triste ao mesmo tempo, mas que simboliza muito, assim, cara. A WHF foi chamada para redesenhar a experiência das famílias de uma escola particular low cost, de um grande grupo de educação, né? Das famílias? Das famílias dos alunos, né? No caso, assim, literalmente, tanto dos alunos quanto das famílias. Eu vou te dar um exemplo. Cara, esse grupo ele não tinha, né, escolas low cost. Ele é um grande grupo que tem várias escolas aí de médio e alto padrão. E era a primeira escola low cost que eles estavam lançando, né? E aí a gente precisava entender o que essas famílias esperavam dessa escola, cara. A gente precisava entender quais eram as dores desses pais, né? O que faria o pai matricular o filho ou não. Cara, montamos acampamento em São Paulo, 45 dias, né? O lançamento dessa escola era lá. Ficamos 45 dias ali, pesquisa atrás de pesquisa, etnográfica, comportamental, enfim, tudo quanto é tipo de pesquisa. E aí, duas percepções que a gente teve aí desse caso, que para mim foram bem emblemáticas, assim. A gente tinha suspeitas sobre, cara, é uma escola low cost, a gente vai cobrar, né, que as crianças tenham uniforme. Aí o que você pensa, cara, pré-julgando e tudo mais? Ah, cara, a escola low cost, então... É um gasto a mais. É legal ter o uniforme, porque não fica gastando roupa, então usa Sim. a mesma roupa e tal. Beleza, essa era a nossa hipótese. Sim. Cara, quando a gente aplicou, né, as pesquisas e fizemos alguns exercícios, a gente entendeu que os pais queriam sim o uniforme.
Mas não era por causa disso, não era por economia, para não ter que lavar, não era sobre isso. Era sobre segurança, cara. Era uma escola low cost. Então o uniforme, a criança, né, o filho daquela mãe na rua, mostrava para a polícia que o filho estava estudando, não estava fazendo nada de errado, não era um trombadinha. Rapaz, Saca? olha até onde vai. Então, assim, a gente identificou isso, cara, você tem que ter uniforme, porque o uniforme para aquela família, cara, até arrepio, velho, porque é muito louco, é um símbolo de segurança, a mãe fica confortável, fica mais tranquila. Sim. Olha que louco, cara. Que louco. E aí, para piorar, a gente descobriu um negócio muito pior, assim, dentro dos nossos exercícios, tem uma metodologia lá onde eles falam anonimamente, né? E aí eles não precisam revelar. E aí, cara, a gente fez uma pergunta para eles colocarem assim, cara, nas experiências anteriores, né, antes dessa escola existir, o que incomodava, o que poderia ser melhorado e tal. Aí, velho, um pai colocou assim: eu nunca entendi um boletim escolar do meu filho. Caramba. E aí, cara, a gente pede depois para as pessoas votarem em pontos que elas concordam. Cara, esse post-it teve, assim, unanimidade, todo mundo concordando. Que não entendi o boletim. Que não entendi o boletim, velho. Porque, geralmente, esses filhos, eles saíam de escolas públicas, né? E os boletins de escola pública, cara, é tabela, assim, né? Tipo assim, matemática, aí vem uma linha aqui, outra linha aqui, duas linhas vertical, outra horizontal. Aí Eu achei que esse era o boletim normal. Exato, não, mas esse é o... Seu velho. Não, esse é o boletim, mas esse é o boletim mesmo. Ah, Eu não tô falando só de ser de escola pública ou particular. certo. A experiência que aquele pai teve era de escola pública. Pra mim é Certo. igual também. Hoje eu não tenho como falar, mas também o boletim que eu conhecia era assim. E o dessa escola era como? Aí, não, essa escola estava sendo lançada, né? Ela não existia, ela estava nascendo ali. Sim. Então, nós fomos chamados exatamente por isso. pra Então ele não desenhar- entendia esse modelo, que é o que você boletim. citou. Exato. Perfeito. Não Aí entendia. vocês foram repensar. Nós fomos repensar para que essa escola nascesse de maneira a compreender melhor os anseios, as necessidades, os desejos daqueles pais ali, daquele público, daquela região. E aí, cara, teve unanimidade, todo mundo votou. Eu não entendo os boletins dos meus filhos. Porra, cara, olha que louco. Pensa E se ao eu mesmo- tivesse feito uma aposta, eu não ia acertar essa nunca. Cara, e olha o tanto que isso é triste, velho. Olha essa questão social, velho. Do tipo assim, os pais, nessa situação, né, que não é uma escola low cost, de novo, a grande maioria dos pais, ela tá ali tentando dar pro filho aquilo que ela não teve. Sim. Sabe? Então os pais, cara, é o que eles chamam de analfabetos funcionais, assim, eles não têm uma educação, a grande maioria, né, não são letrados, assim, não tem toda essa instrução aí para poder entender tudo sobre um boletim. E, porra, se você tá entregando um boletim todo com uma diagramação, assim, bem, né, Sim. esquisita, é muito difícil. E aí a gente falou assim, cara, um boletim tem que conversar com os pais. Sim. E aí o boletim dessa escola hoje literalmente assim, o seu filho está mal na disciplina tal, ele precisa melhorar na disciplina tal. Ele foi muito bem. Cara, é uma conversa. Ilustrado, visual, que o pai bate o olho e entende. Números maiores. Então, assim, é a experiência do pai. Então, o pai ele vai entender, saca? Não. E não só isso. O reflexo isso vai ter na vida do menino. Por quê? O pai vai conseguir dar um feedback. Exato. O pai vai Porque se ele não tem parâmetro, ele vai isso. dar que feedback para aquela e é criança? isso que é triste. Porque se você pensar que talvez... Eu não sei se outras pessoas fizeram essa pesquisa e chegaram nessa conclusão no mundo, assim, não vamos falar do Brasil. Sim. Cara, quantos alunos estão aí estudando e os pais não conseguem ajudar porque não sabem a realidade do filho na escola? Sim. Deixa eu pensar. Cara, é um problema gigantesco, cara. E olha só, como que a inteligência, como que o ouvir o cliente ou o influenciador da história, porque eu não sei nem se a gente entenderia ele como cliente ou usuário, ele é um influenciador, ele é parte do processo. Olha o tamanho da consequência disso, positiva. Sim. Mudando o quê? O formato da comunicação. Exatamente. Da comunicação, da experiência, enfim. Sim. Poxa, E incrível. esse era o core da WHS. Esse era o core. Design em si. Exato. Puro. E é um core que se conecta muito e que muita gente não consegue ver essa conexão. Como que eu fazia, cara? Por quê? Né? Aí eu vou tentar conectar as pontas. Cara, eu trabalhava com marketing digital, né? Não que eu não trabalhe hoje, trabalho, obviamente. O Chain já deve estar repensando, o Chain e a Tamila já estão repensando os boletins já.
eu trabalhava, né, com marketing digital, mas não tinha muito uma estratégia sobre como trabalhar ali. E aí, conhecendo mais sobre design e juntando alguns fatores, né, por exemplo, em 2019, a Google fez uma seleção aí entre os 100 principais profissionais de Google AdWords do Brasil e eu fui chamado. E aí, cara, né, lá dentro da Google, eles fizeram uma apresentação que tinha uma pesquisa Ipsos que mostrava que Momento orgulho do programa. 75% da qualidade de uma campanha era de responsabilidade do criativo. O que é o criativo? É a peça. É a arte junto com o texto. Né? Isso é o criativo, é aquilo que você está vendo. Caramba. Não, e é contraditório até pro Google falar isso, né? Porque ele não é o criativo, né? O Google vende a ferramenta, o canal, o chegar. Então seria mais fácil, na minha visão, ele jogar a culpa pro outro, assim, então, né? não, mas aí, assim, talvez tenha sido o contrário, talvez tenha sido um jabá, porque era um momento que eles estavam difundindo melhor uma tecnologia que eles têm que chama Smart Creatives, que são os criativos inteligentes, que criam-se sozinhos, sabe? Então, na verdade, esse estudo ele foi até para apresentar os Smart Creatives, que, cara, com criativos inteligentes você consegue personalizar melhor a sua mensagem. Entendi. Então, cara, tudo isso somado ao que eu falei sobre a experiência das pessoas me fez repensar, né, a minha atuação dentro do marketing digital. Perfeito. Não era só sobre eu sentado na frente do computador fazendo campanha para as pessoas, mandando as coisas para as pessoas. Não era uma comunicação unilateral. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, eu fui começando a pensar pessoas e a grande maioria dos meus projetos eram projetos que a gente fala de vendas complexas. Né? O que são vendas complexas? São produtos ou serviços que tenham um ticket médio alto, né? Um valor alto, e uma jornada de decisão de compra mais longa. Então, assim, em resumo, se você para demais para pensar, né? Se você pensa demais sobre uma compra, é uma venda complexa, né? E aí, cara... Casamento é uma venda complexa? Com certeza. E aí, velho... porra, o cara para demais para pensar, né? Então, a gente tá falando o quê? De jornada, cara. De jornada de decisão de compra. Tem uma série de fatores que influenciam aí na decisão desse cara. Né, e várias coisas que acontecem durante essa jornada. E aí eu comecei a ver o digital de outra maneira, assim, sabe? Eu tirei ali uma venda que estava nos meus olhos ali, pensando só em operação. E falei assim, cara, tem um jeito diferente de se trabalhar estratégias digitais. Que né? extrapola um pouco só o digital, né? Se você for pensar... Extrapola totalmente, porque ele abarca a disciplina de vendas, né? Sim. E assim, não é que eu descobri isso aí já existe, eu só visualizei, né? Foi um momento ali que eu visualizei, porque se a gente olha para o passado, cara, o marketing, ele sempre foi muito confundido, assim, as pessoas sempre associam marketing com comunicação, assim, com, né, publicidade. Sim. Então, se você olha para trás, assim, quando se fala marketing, as pessoas lembram do trabalho de comunicação. E aí o marketing, né, que nem a gente estava falando no começo, ele não tinha nenhum compromisso com a venda. Ele simplesmente garantia o quê? Visibilidade. Né? O marketing fazia as campanhas. Sim, você diz do offline, né? O offline Exato. ele não tinha nem como mensurar isso. Exato. Então, assim, não existia mensuração, não existia nada disso. Sim. Então, o marketing atuava dessa maneira, gerando desejo, né? Sim. E depois as vendas era um outro departamento ali, separado, apartado, que, porra... Até o digital no começo, ele era mais isso, né? Era mais sobre quantas pessoas você impactou do que quanto você vendeu, né? Sim. Então teve essa mudança, né? Teve essa mudança, mas eu entendo também que teve uma mudança de tecnologia que foi expressiva, assim, né? Que permitiu formatos, essa mensuração da exato. venda mesmo, né? Eu acho que as coisas caminharam para ser do jeito que é hoje, assim, né? Antigamente, cara, eu lembro, né, voltando aí, eu lembro que era um mantra, cara. Tipo assim, marketing digital não é para vender. Marketing digital é para se relacionar com o seu cliente. Tô falando de 2010. Sim. Então, assim, ninguém falava de vender. Eu quero estar nas redes sociais, não é para vender. Eu quero estar nas redes sociais, Sim. para fazer relacionamento. Sim. Até que veio o Tecnisa, com o case de um apartamento vendido no Twitter. Aí veio o Pinguim, né, do Ponto Frio, falando que vendeu não sei quantos milhões via redes sociais. Aí a galera começou a falar assim, cara, ninguém sabe se é verdade ou se é mentira até hoje, mas, né, nós vamos assumir que sim. E porra,
né? Hoje, acho que ninguém contesta isso e é bem evidente, inclusive. Você diz a capacidade que o marketing tem de vender mesmo, né? Não só de... Eu falo o marketing digital, né? Sim. Então, assim, só voltando, assim, toda essa lógica do marketing, ela mudou muito. Uhum. E ela mudou por quê? Cara, porque o consumidor mudou. Sim. O comportamento do consumidor mudou. Antigamente, o marketing gerava demanda, o comprador, né, o consumidor, ele tinha que ir até a loja, ou até pegar o telefone, ligar para o vendedor, falar para o vendedor o que ele queria comprar, o que ele estava interessado. O vendedor era o cara que falava assim, nossa, fulano está bem interessado. Ah não, Beltrano não está tão interessado assim. Então, assim, toda a parte de qualificação era feita ali na cabeça do vendedor, né? Então, assim, era uma coisa bem mais analógica. Sim. E aí, com a penetração do digital, com as questões do inbound marketing chegando, né? A nutrição por conteúdo, os blogs, os sites tendo que dar todas as informações possíveis sobre um produto. Cara, essa lógica se inverteu. Hoje um cliente chega numa concessionária sabendo mais sobre o carro do que o próprio vendedor, velho. Não, isso é muito fato, ainda mais nas marcas que despertam paixão. Os próprios vendedores aqui da rede da Eurobike, alguns amigos lá, chegam e falam assim, ali, o carro chega aqui, às vezes acabou de chegar no showroom, ou antes de chegar, o cara já está perguntando qual que é o modelo, o que ele tem de diferente, chega aqui e me dá uma aula. Então a gente trabalha muito na área da personalização, porque a informação o cara já tem demais. Exato. Então, assim, o consumidor, ele já chega pronto. Sim. E aí, se eu estou falando que ele já chega pronto, a gente tem que entender que quem está preparando ele? O marketing. Sim. Então, assim, não é mais o vendedor que está fazendo essa nutrição, essa qualificação. Sim. Não é um vendedor que está empurrando a venda. Né? Por isso que o inbound marketing é marketing de atração. Né? Então, assim, cara, ele está sendo atraído para aquilo. Ele já está sendo preparado para a compra. Sim. Um turning point interessante é que me fala da diferença entre a agência do Túlio, a Raccoon, e a Contramestre. Que eu acho que isso vai casar com essa diferença do jeito de pensar marketing. Cara, a Contramestre, assim, tem várias diferenças, né? Mas eu acho que a Contramestre ela não tinha um posicionamento e um DNA tão evidente. Ela começou a ter no final, que aí foi logo quando a gente foi, né, o meu time ali foi absorvido pela WHF. Isso, que eu acho que isso que gerou essa proximidade do design. Eu acho que essa é a diferença. Então, o ponto é porque assim, eu não considero que a Contramestre foi uma especialista em marketing digital design-based, sabe? Tipo, que é o que a gente faz hoje. Sim. Hoje o que a gente opera na WHF é muito maior do que isso. E sim, é uma estrutura design-based. E se eu for falar sobre as diferenças, hoje a Raccoon ela é formada por engenheiros, né? Acho que ela está com mais de 1.000 profissionais. E o objetivo ali é 100% dados e números. Então, assim, cara, nós vamos melhorar os números das campanhas. Perfeito. Mas na prática, não tem né, o que a gente tem aqui na nossa arquitetura design-based de campanhas, uma personalização tão robusta e tão, né, dedicada assim, para as campanhas. Né? Então, acaba que existe uma diferença, que essa diferença, na minha opinião, está na personalização. Perfeito. E, obviamente, cara, são modelos de negócio muito diferentes. A Raccoon, ela é muito mais voltada para e-commerces e, enfim, lead generation, né, do que todo o design de uma operação de vendas, que é o que a gente faz hoje na WHF. Sim. Então, hoje eu trabalho com vendas complexas, desenhando a operação de vendas dos clientes. Então, acaba que tem grandes diferenças nesse modelo. Sim. Se diz, pelo menos o que eu vejo, uma é muito mais pensada em ser grande, assim, uma eficiência de custo e atingir muitos clientes. E a sua, no caso, era muito mais pensada em personalizar para o cliente. Exato. Ver toda a jornada. Exato. Que aí eu vejo que linka muito com o que a WHF faz, mas nessa parte de digital, né? Sim. E qual foi a mudança que você vê da Contramestre quando ela foi adquirida pela WHF? Quando ela... cara, foi bem expressiva, né? Assim, e hoje também já se tornou um outro bicho, assim, totalmente diferente, porque quando eu me juntei à WHF, né? Eu nem terminei essa parte da história, né? Que foi quando eu cheguei em Ribeirão. Sim. Eu já estava em Ribeirão, né? Só voltando então para poder explicar. Boa. Quando eu estava em Ribeirão com a Contramestre, chegou num momento que eu comecei a participar de projetos da WHF, onde eles desenhavam todas as estruturas ali de inside sales, né, de vendas internas, de centrais digitais de vendas. E eu falei assim, cara,
é isso que eu preciso fazer. É isso. Por quê? Eu era muito bom na operação de mídia e em geração de leads, que eu acabei de falar, né, de lead generation. Tá, mas eu não sabia o que acontecia com aqueles leads, velho. Entendi. Eu gerava, falava assim, cliente, te gerei aqui 1000 leads. Quantas vendas você fez? Entendi. Os clientes não sabiam quantas vendas tinham feito daquela carteira de leads que eu tinha gerado. Eu não tinha informação. Consequentemente, eu não sabia nem se meu trabalho tinha sido bom ou ruim. Sim, era muito na percepção. O cliente falava, tô Exato. vendendo mais, então tá valendo a pena. E aí, cara, com a WHF, eu tinha alguns clientes já de vendas complexas e que a gente atuava dentro do CRM de vendas, dentro do processo de vendas como um todo, mas em nenhum eu tinha desenhado esse processo. Né? Eu não fazia, por exemplo, uma disciplina que a gente faz que chama Sales Enablement. Sales Enablement é você fazer a capacitação ali das pessoas que estão trabalhando dentro do processo. Os SDRs, que são os pré-vendedores, que é quem te atende. Você quer comprar um carro? Na hora que você deixa seu lead ali, alguém te chama no WhatsApp. Né? Você deixa seu contato, alguém te chama no WhatsApp. Essa pessoa que está te chamando é um SDR. O treinamento dessa pessoa, o script de abordagem, o que ela vai te dizer, como que ela vai te tratar. Tudo isso são coisas que a gente desenha hoje do zero, entendeu? Perfeito. Então, naquela época, eu estava começando a olhar para isso. Perfeito. Que a WHF fazia todo o outro processo de venda e você fazia só a geração atração. de lead. Exato, eu fazia E aí você atração. começou a ver essa ponte. E essa ponte você viu que fazia sentido. Exato. Que isso geraria valor. Exato. Porque, cara, eu sou um cara muito incomodado, assim, muito insatisfeito. Sim. Então, assim, se tem uma característica que eu tenho é essa, de ser bastante insatisfeito e sempre estar querendo melhorar as coisas. Então, assim, o digital foi evoluindo e eu fui vendo que o next step lá atrás era esse, né? De, cara, não existe marketing digital sem vendas. Não existe marketing sem vendas. Para mim, marketing e vendas hoje é uma coisa só. Por quê? Porque, cara, 90% das vendas já estão praticamente feitas ali no marketing. Assim, o marketing faz 90% do trabalho hoje, porque o cara tem que chegar pronto, entendeu? Sim. Enfim, eu Aí você começou a se aproximar da WHF, viu que aquilo fazia sentido. Exato. Aí chegou num momento que eu tinha uma carteira muito heterogênea, né, dentro de clientes, dentro da Contramestre, e eu estava imerso nos de vendas complexas. Perfeito. E eu tinha um sócio que estava nos clientes que não eram vendas complexas, que eram mais volume. Perfeito. Que era o foco anterior, né? Então você começou a ver esse foco diferente. Isso. E eu tomei gosto por esse aqui, cara. Porque Perfeito. aqui eu consigo acompanhar o resultado, aqui eu consigo saber a venda, aqui eu sei exatamente quantos carros eu vendi na concessionária. Perfeito. Aqui eu sei exatamente quantos apartamentos eu vendi na construtora. Sim. E isso me motivava, porque eu sabia a eficiência do meu trabalho. Sim. Então não adiantava eu trazer 1000 leads ruins. Sim. Eu poderia ter trazido 100 leads. Se vendesse os 100, cara, muito melhor trazer 100 do que 1000. Exato. Para todo mundo. Inclusive melhora, né, meu time ali, a produtividade do time de vendas. Exato. Então a WHF já desenhava centrais de vendas, né? Perfeito. E eu tive algumas experiências com eles fazendo a primeira parte. Falei, cara, por que eu não vou me especializar Sim. de ponta a ponta, né? Sim. E aí eu comecei. E aí chegou num momento que, cara, a parceria estava tão grande que os meninos falaram, velho, Vem pra cá. vem pra cá, vamos se juntar aqui. E aí montaram essa BU. Perfeito. Que daí você se separou da Contramestre, você separou, seu sócio continuou com aqueles outros perfis de clientes. Exato. E aí você veio para dentro da WHF e criou uma unidade de negócio, né? BU de Business Unit, né? Isso. BU de Business Unit, que é a unidade de negócio de growth, né? Perfeito. Que é uma disciplina aí de geração de crescimento. Perfeito. De entender as alavancas que conseguem gerar ganhos expressivos. E entra aí mais uma diferença, né, de outras agências, que, cara, para entender essas alavancas, a gente precisa ser bom de entender pessoas, de entender comportamentos, de testar as coisas, né? A gente faz bastante teste, de documentação, de processo. Sim. Cara, então assim, é outro bicho, sabe? É bem diferente mesmo, assim. Poxa, incrível. Acho que a gente já tá indo para mais de 1 hora aqui do podcast. Casos incríveis. Eu adoro caso, cara. Adoro caso. E você que tá aí, se quiser deixar o seu caso aí pra gente nos comentários, a gente vai dar uma olhada, quem sabe você não ganha uma mentoria aqui pra gente dizer pra você qual que é o caminho. Então conta aí a sua história aqui pra gente também, curte o nosso podcast aí, dá uma força pra gente. Gabi, queria falar de mais alguma coisa? Não, acho que não. Só dar mais um exemplo aqui de personalização. Boa. Um case real, assim, que eu acho bem interessante. Adoro, vamos lá. Eu falei de concessionária aqui
E, por exemplo, a gente tem o Grupo Santa Emília aqui, que tá com a gente aí há bastante tempo, cara. Mais de 3 anos, né? São parceiros, assim, que adoram, assim, tanto a empresa quanto os profissionais que eles estão. Só fazendo um adendo, você já vai concluir. Você tá falando com tanto prazer, assim, quando você tá falando do cliente, e tem aquele cliente que ele é aberto, cara, que ele recebe, que troca, que vira um prazer essa parceria, porque quando o cliente não tá receptivo, a gente também não produz. Exato. Sim. Não, ali é cocriação mesmo, ali a gente faz tudo junto, é uma parceria muito gostosa mesmo. E aí eu lembrei de cases de personalização aqui que mostram o quanto é diferente, né? Sim. Por exemplo, assim, lá, quando eu cheguei lá, cara, eles já tinham uma estrutura cabulosa, assim, de central de vendas. Os caras já eram muito bons, eles são muito bons, já eram bons Sim. quando eu comecei. Tanto é que foi até curioso. Olha só, eu conheci eles pelo lead numa palestra que o lead me convidou para dar essa palestra junto com o René Abi e o Fábio Tambosi. O René era CEO da Rakuten, né, Brasil, que era o maior conglomerado de e-commerce da época. Sim. E o Fábio Tambosi era diretor de marketing da Adidas. E, cara, eu no meio desses caras, velho. Você tá louco. E aí eu dei essa palestra lá junto com eles, velho. E no final da palestra o pessoal da Santa Emília me chamou para conversar. Beleza, fui lá na semana, né, dessa palestra, chegou lá. Cara, eles sabiam todos os indicadores deles de cabeça. Eles sabiam a sazonalidade, eles sabiam quem eram os melhores SDRs, quem eram os piores. Eles tinham tudo de cabeça, velho. Os caras são muito bons. São. Tanto é que eu falei assim, porra, eu não vou conseguir somar com esses caras não, velho. Os caras são bons demais, o que eu vou fazer aqui? Até que eu fiz uma pergunta, cara, que era assim, o que vocês fazem? Vocês captam aí, né, X mil leads mês, eu não vou falar porque tem concorrência também, então Sim. não vou abrir esses valores aí, mas vocês captam X mil leads mês, o que vocês fazem com os leads que não dão certo? Que vocês não fecham o negócio? E aí foi a única resposta que eles me deram que, cara, aqui tem um espaço para mim. Legal. Eles falam assim, cara, não, a gente faz algumas campanhas pontuais, a gente tenta fazer uma repescagem ali. Como tem valor saber fazer as perguntas certas, né? Não, com certeza, né? O segredo tá nas perguntas. Sim. E aí, cara, eu falei assim, putz, agora eu já sei, né? Aí eu fiz uma proposta pros caras que não era para eu assumir a operação de marketing digital ou de vendas, nada do tipo. Era uma proposta para eu redesenhar a operação de fluxos de automação e perdas deles. Então, tipo assim, cara, tudo que... Trabalhar só esses leads que eles perdiam. Só com o que estava no lixo. Falei assim, cara, os leads que estão no lixo, eu quero a sua base. Eu quero trabalhar com a sua base. Só isso. E aí era essa a minha proposta, porque eu já tinha visualizado ali algumas estratégias que poderiam dar super certo. E você desenhou toda a experiência com esses leads, não só pegar esses leads e mandar algum informativo. Então tudo, desde o tratamento, desde o SDR que ia falar com eles de novo. Exato. Legal. Mas aí tem alguns exemplos pontuais que eu acho que são mais claros, né? Legal. Por exemplo, eu criei lá para eles um framework de motivos de perda. Então assim, cara, você tem aqui uma lista dos principais motivos pelos quais você perde negócios. Ah, não vendi porque o cliente achou a valorização do seminovo dele muito baixa. Perfeito. Beleza, esse é um motivo real. Esse é um motivo real. Cara, aí, né, durante o ano, vem a Toyota ou a Volks e fala assim, campanha de supervalorização do seu seminovo, nós vamos pagar a tabela FIP nele. Cara, eu tenho minha base clusterizada, velho. Sim. De todas as pessoas que não compraram por causa disso. Que não compraram por causa disso. Faz aí eu todo consigo sentido. trabalhar custom audience, né, audiência customizada, uma segmentação específica dentro das plataformas de mídia, Facebook, Instagram, Google, para aquela base. Perfeito. Cara, você que não comprou seu carro porque você achou que a gente estava pagando pouco, a hora é agora. A Toyota vai pagar a tabela FIP no seu carro, meu Toyota vai pagar a tabela FIP. O nível de personalização do que você entrega versus o que o cara tá com fome, tá com vontade, que ele te deu um indicador ali, quanto que eu consigo subir um retorno por conta de uma informação dessa? Cara, fácil, né? Lá eu consigo abrir alguns valores aí, mas foram mais de 2,5 milhões de vendas recuperadas exclusivamente de último clique através de fluxo de recuperação no ano de 2020. 2021 eu confesso que eu não tenho na cabeça, sei que 2020 foi uma apresentação que eu fiz, então eu lembro. Então, assim, leads que estavam no lixo. No lixo. Que legal. Isso outro... olhando o processo, né? Então não foi nenhuma criação nova. E eu fiz a revisão do meu carro recente lá, cara. Gostei da experiência, de como o cara tratou. Você vê que é um processo, porque a gente já tem essa cabeça, né? Você já vai analisando o processo do começo ao fim quando você vai fazer um serviço. E realmente foi uma experiência muito agradável e você vê
o time tá tinindo. Sim, não, os caras são muito bons, velho. Muito bons. Tem outro caso também ali de personalização que a gente consegue, por exemplo, você fez um test drive num carro, né? 5 dias depois, a gente consegue, durante os próximos 5 dias, né? A gente consegue fazer um anúncio personalizado, porque a minha ferramenta ali de gestão de leads, meu CRM de vendas, consegue comunicar com as redes sociais. E aí, se você fez um test drive, por exemplo, no Corolla, eu consigo, nos próximos 5 dias, te mandar um anúncio. Ô, Gabriel, não vou falar Gabriel, né? Essa personalização nem tanto. Sim. Mas assim, o seu Corolla te espera na Santa Emília. Então, assim, cara, eu sei que você fez o test drive no Corolla. Então, lá eu tenho todo o meu funil desenhado, né? Que a gente também atua nesse desenho do funil. Eu sei que o seu test drive foi realizado, ele está marcado como test drive realizado, então por causa disso eu consigo personalizar a comunicação para você. Perfeito. Entendeu? Poxa, incrível, hein? Adorei os cases. E daria adorei mais várias conhecer. horas de papo ainda, né? Eu acho que dá pra gente traduzir isso desde o cara, do empresário que tá aí no começo, até o cara que já tá consolidado com muitas coisas, porque entender o cliente serve para tudo. Exatamente. Serve para tudo. O E que a essa gente mudança... vai fazer com isso não tem ciência exata. É a gente tentar melhorar a experiência. Pode ser que você erre? Pode, mas se você não tentar, com certeza você já está errado. Exatamente. E essa mudança do marketing eu acho que é interessante, né? Esse do que o marketing era, para o que ele está se tornando, eu acho que está indo muito mais para entender o cliente e cada vez você traduzir mais a vontade dele através do marketing. E não usar o marketing só para atingir clientes como um todo, né? Perfeito, show de bola. Agora fala onde a gente pode te encontrar aí nas redes sociais. Cara, Instagram, caio.monteiro_. Twitter também, mesmo usuário. E a AWHF no Instagram? Instagram da WHF é HelloWHF, @HelloWHF. LinkedIn, se você digitar aí caiomonteiro.com, você vai direto pro LinkedIn. E tem umas palestras bonitas suas lá? Cara, na íntegra não, mas tem alguns textos aí. Tem algum tempo que eu não venho produzindo algum conteúdo, preciso voltar, mas tem alguns textos ali que eu tenho orgulho de ter feito. Assim. Vou juntar a nossa base, fazer igual a Santa Emília. Pôr todo mundo pra dentro da nossa palestra aí. Bora. E você, Gabi, onde que a gente acha? No Instagram, gabriel.mendes. E por enquanto só no Instagram e aqui no podcast. E o site da sua empresa de Business Intelligence aí? É Sonar DD. Então, Sonar e 2Ds de Data Design, né? A gente entra um pouco no olhar de ver o... Em vez de ver só BI, ver o design por trás disso. Então, olhar todo o fluxo de dados. Então, é sonardd.com.br. E o canal que a gente usa mais é pelo site de contatos. E você, Ale? Tô como Escola de Empresário no Instagram, @Escola de Empresário. E legal que o Gabriel falou aqui do Power BI, porque querendo ou não, se a gente não tem a visibilidade desses dados, porque cada dado vem de um software e muita coisa, a gente sempre discute isso, muitos dados acabam não gerando nada. Sim. A gente precisa focar em poucos. Então o Power BI é incrível para isso, consegue focar o cara onde ele quer e eu tenho achado incrível os projetos que a gente tem trabalhado junto. Pessoal, é isso aí então. A gente agradece muito a sua visita e até o próximo. Feito. Valeu. E tchau.